E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Larrive Dica e nós estamos aqui no canal Pelos Caminhos da História. Nós estamos aqui hoje para mais uma viagem pelo mundo do conhecimento, pelo instigante mundo dos saberes, da aquisição de novos conhecimentos. A nossa aula de hoje terá o seguinte tema: cidadania, a conquista dos povos. Olha que importante isso, olha que nome forte, Cidadania, foi uma conquista mediante a várias batalhas, mediante a muitas lutas, foi uma conquista dos povos, verdadeiramente. Então, entre os anos de 1939 a 1945, a humanidade vivenciou a mais terrível de todas as guerras, a chamada Segunda Guerra Mundial. Ela tem esse nome justamente pelo fato de ter envolvido, se não todos, quase todos os países do globo terrestre. Quase todas as nações, quase todos os países do planeta Terra fizeram parte desse conflito. E ocorreram batalhas, em quase todos os continentes. Ocorreram batalhas, em todos os cantos do mundo. Por isso ela tem o nome de Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 até 1945, 6 anos de uma batalha intensa, sangrenta, violenta, com altíssimo número de mortes, de feridos e com uma destruição até então sem precedentes na história da humanidade. Bom, cidades inteiras de países como a Inglaterra e o Japão foram arrasadas pelos bombardeios. A Inglaterra e o Japão, fizeram parte deste conflito de lados opostos. A Inglaterra fazia parte do grupo dos aliados, enquanto que os japoneses faziam parte do grupo formado pelo Eixo. Então eles eram inimigos, Então ambos, não importa quem tenha sido o vencedor, ambos tiveram percas, A Inglaterra, cidades inteiras foram arrasadas, milhões de mortos. No Japão, cidades inteiras foram arrasadas com milhões de mortos. Isso é muito importante a gente ressaltar, As perdas humanas foram enormes para, todos os lados, para todos os países, As percas humanas foi o pior, saldo da Segunda Guerra Mundial. Na Europa, por exemplo, no continente europeu, morreram cerca de 36 milhões e 500 mil pessoas. Muita gente. O continente europeu teve uma perca humana gigantesca. 36 milhões e 500 mil pessoas. O Japão, que fica lá na Ásia, morreram cerca de 2 milhões de pessoas. Como todos já devem saber, o Japão, no Japão, 2 cidades japonesas, a cidade de Hiroshima e Nagasaki, foram bombardeadas com as bombas atômicas, Os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Então, a perca humana provocada pelas bombas atômicas foi enorme. E a destruição, as cidades foram literalmente destruídas e arrasadas, ok? Então, nós vimos que o saldo da Segunda Guerra Mundial foi terrível, para todos os continentes, para todos os países, não importa se estavam do lado dos vencedores ou dos perdedores, percas materiais e humanas ocorreram, isso é fato, No ano de 1945, com o objetivo de preservar a paz e a segurança mundial, promover a cooperação entre os países e o respeito aos direitos humanos, representantes de 50 países criaram a ONU, Organização das Nações Unidas. A sede da ONU fica na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América.
Um dos principais órgãos da ONU é o Conselho de Segurança, responsável pela manutenção da paz e da segurança internacional. Conselho de Segurança esse e a ONU, né, que não tem conseguido, né, manter a segurança entre os países e a paz, principalmente. Nós sabemos que depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo já mergulhou em inúmeras outras guerras, né? Então a gente percebe que essa função não vem sendo bem executada pelo Conselho de Segurança e pela ONU, né? No ano de 1948, foi criado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, um importante documento, que é a Declaração dos Direitos Humanos. Olha aqui, vamos citar, né, para que vocês entendam um pouco melhor, alguns dos artigos mais importantes da Declaração dos Direitos Humanos. O artigo 1º, né, o primeirinho de todos. Olha o que ele diz. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos. Todos nós, né, não importa onde nascemos, somos livres. E todos nós temos os mesmos direitos. Isso é muito importante. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Ninguém por ter nascido nos Estados Unidos e eu por ter nascido no Brasil sou melhor ou pior do que alguém. Isso não existe. Todos temos os mesmos direitos, né? Somos iguais e livres desde que nascemos. Garantido na Declaração dos Direitos Humanos, artigo 1. Vamos falar agora do artigo 3º, que é muito importante também. Olha lá, o que diz o artigo 3º? Todo ser humano tem direito à vida, tem direito à liberdade e tem direito à segurança pessoal. Então, todos nós temos garantido pela Declaração dos Direitos Humanos o direito de viver, o direito, né, de ter liberdade, de viver em liberdade e o direito de ter segurança pessoal, né? Será que isso vem sendo garantido? Mas é um artigo extremamente importante que nós temos que ter conhecimento sobre ele, né? E o artigo 5º, que também é muito importante, né, da Declaração dos Direitos Humanos. Lá no artigo 5º diz o seguinte, ó: ninguém será submetido a tratamento ou castigo cruel, né, desumano ou degradante. Humilhação não pode, é direito de todos nós não termos que passar por nenhum tipo de humilhação. Castigos físicos, né, em qualquer ambiente, seja na escola, seja na igreja, seja na sociedade, seja, né, no grupo de amigos, isso não existe, ninguém tem o direito de fazer isso com ninguém, ninguém precisa passar por isso, né? Ou algo que esteja denigrindo a sua imagem, você tem o direito de ter a sua imagem garantida, né? Tudo que é degradante da sua imagem é vetado. A pessoa tem direito de que isso não aconteça, né? Então são artigos extremamente importantes e são artigos que estão presentes na Declaração dos Direitos Humanos. Em 1959, a Organização das Nações Unidas criou a Declaração dos Direitos da Criança. Ah, que legal, professor, né? A criança tem direitos? Sim, muitos, né? E esses direitos têm que ser respeitados. Vamos falar dos direitos da criança agora. A Declaração dos Direitos da Criança, ela tem 10 princípios básicos, extremamente importantes. Vamos falar sobre todos eles. O primeiro princípio, né, da nossa Declaração dos Direitos da Criança, o primeiro princípio diz o seguinte: todas as crianças, sem distinção de cor, sexo, de língua, de religião ou de condição social, têm os mesmos direitos. A criança branca e a criança negra têm os mesmos direitos. A criança católica, a criança evangélica, a criança do Umbanda, da religião do Umbanda, têm os mesmos direitos. A criança, a menina e o menino têm os mesmos direitos, né? Não importa. A criança que fala espanhol com a criança que fala português tem os mesmos direitos. Então,
sem distinção de cor, sexo, língua, religião ou condição social, todas elas têm que ser tratadas da mesma forma. São crianças e possuem os mesmos direitos. Esse é o primeiro princípio, né, da Declaração dos Direitos da Criança. Segundo princípio da Declaração dos Direitos da Criança: todas as crianças devem ter a oportunidade de se desenvolver física, mental, moral, espiritual e socialmente. Então, toda criança, independente da condição, independente de cor e de tudo mais, ela tem esses direitos de praticar uma atividade física, né? De estudar, né? Para se desenvolver mentalmente, moralmente, de ter acesso a valores adequados, né? Espiritualmente e socialmente. Toda criança tem esse direito, né? De se desenvolver em todos esses setores da vida em sociedade. Terceiro princípio, né, da Declaração dos Direitos da Criança: toda criança tem o direito a um nome, a uma nacionalidade. Toda criança nasceu em algum país, em algum território nacional, então ela tem direito à nacionalidade, né? Brasileiro, norte-americano, inglês, francês e por aí vai. E ao nome. E nesse nome, a criança tem direito ao sobrenome da mãe e do pai, tá? O sobrenome dos dois. Ela não é filha só da mãe ou só do pai. Então ela tem o direito de ter no seu nome, né, garantido por lei, o direito a ter um sobrenome. E o Ministério Público hoje em dia vem realizando inúmeras pesquisas por aí, né, atrás do pai da criança, fazendo testes de DNA, né, obrigando os pais a registrarem seus filhos, porque o pai é obrigado a registrar o filho, não existe isso. Né? O pai é obrigado a registrar o filho. Por quê? Porque é garantido à criança, né, na Declaração dos Direitos da Criança, ela tem direito a um nome. E quando a gente diz nome, nós estamos falando sobre nome e sobrenome. Ok? É importante também. O terceiro princípio diz que esse nome não pode causar transtornos à criança. Né? E é aqueles nomes, né, muito, né, fantasiosos, que podem causar qualquer tipo de transtorno à criança, a criança tem direito, né, num futuro, né, se ela quiser, de mudar esse nome, caso esse nome que os pais escolheram para ela cause algum transtorno a ela. Mas tem que comprovar esse transtorno. Quarto princípio: toda criança tem direito à saúde. Toda criança tem direito à alimentação, à recreação e à assistência médica. É importantíssimo isso. Vocês têm direito de se alimentar. Vocês têm direito de ter acesso à saúde pública de qualidade. Vocês têm direito de recreação, de se divertir. A criança tem direito de se divertir. Criança tem que ser criança. Ela tem obrigações? Claro, como todos nós temos, não importa que sejamos adultos ou crianças, mas a criança tem o direito de se divertir, né, de recrear, de brincar, né? Isso é muito, muito importante. E, né, tem direito, né, a uma assistência de saúde adequada. Muito importante isso. Quinto princípio da Declaração dos Direitos da Criança: a criança com limitações físicas, mentais ou sociais, ela tem direito a um tratamento. Toda criança que tem uma limitação física, que não consiga andar, né, que tem uma limitação mental, que tem algum problema mental, ou que tem alguma limitação social, ela tem direito a tratamento. Ela tem direito à educação. Todas essas crianças têm direito de estudar também. São crianças como qualquer outras. Então elas têm direito a ter acesso à educação também. E têm direito a ter cuidados especiais. Seja em casa, seja na escola, seja na sociedade, seja em qualquer lugar que elas estejam. Elas têm direito a cuidados especiais de acordo com a condição, de acordo com a limitação que elas apresentam. Sexto princípio da Declaração dos Direitos da Criança: toda criança
tem direito a receber amor, compreensão, afeto, segurança moral e segurança material. Isso é muito, muito, muito importante, né? Então a criança tem direito a receber tudo isso, né? Afeto, amor, segurança moral, segurança material para que ela possa se desenvolver adequadamente, né? A criança tem que ter o direito de ser criança. Sétimo princípio, toda criança tem o direito a receber educação gratuita e a oportunidade para brincar e se divertir. A criança tem que estudar. Fato, é uma das obrigações da criança. Mas a criança também tem o direito de se divertir. A criança tem o direito de ser criança, ela tem que brincar, né? Faz parte do desenvolvimento da criança intelectual, motor, a brincadeira. Então a criança tem que ter direito a tudo isso, né? Oitavo princípio, toda criança deve estar entre os primeiros a receber socorro. Aconteceu um acidente em um ônibus, as crianças têm que ser as primeiras a serem atendidas. Isso é estabelecido pela Declaração dos Direitos da Criança. É a primeira, garantido por lei, a ter que receber o socorro caso aconteça algum acidente ou alguma coisa. Nono princípio, toda criança tem direito à proteção contra quaisquer tipos de negligência, abandono, crueldade ou exploração. Então, uma criança que está sendo explorada, que é abandonada, que sofre qualquer negligência por parte da família ou dos seus cuidadores, né? Ela tem direito, né? E se isso é denunciado, a criança tem direito, é obrigação dessas pessoas garantirem isso à criança. Então a criança tem direitos importantes, né? A toda forma, né? de benefícios. Então a criança não pode sofrer nenhum tipo de negligência, ela não pode sofrer nenhum tipo de abandono, nenhum tipo de crueldade ou de exploração, seja em qualquer sentido. Décimo princípio, toda criança tem direito a ser criada em um ambiente de compreensão, a um ambiente de tolerância, de amizade entre os povos, a um ambiente de paz e de fraternidade universal. Então a criança tem que ter um ambiente, né, adequado para que ela possa se desenvolver e para que ela possa ser criança. E para ser um ambiente adequado, ela tem que viver num ambiente de compreensão, né, principalmente de tolerância em todos os sentidos, de amor, de amizade, né, de fraternidade. Isso é muito importante para o desenvolvimento infantil. Bom, espero que vocês tenham gostado. Nós falamos de um assunto extremamente importante hoje. Peço que vocês, né, curtam os nossos vídeos, que cutuquem, que comentem. Mas eu peço, né, mais importante ainda, que se vocês gostaram, que vocês possam se inscrever aí no nosso canal, né? Que aperte aquele sininho de notificação, sempre que a gente postar algum conteúdo novo, vocês serão notificados disso. Isso é muito importante. É tudo feito com muito amor e carinho, pensando no aprendizado de todos vocês. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Fui!